versículo 3, capítulo 37, versículo 3 ao versículo 5. Depois nós vamos estar lendo mais alguns versículos, a história é muito longa, vamos resumir. Diz a palavra de Deus: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 20, 21 e 22. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. Vamos mais um pouquinho para frente, no capítulo 41, versículo 38, diz a palavra de Deus: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão e o seu pé em toda a terra do Egito. O Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz assim: sabemos que somos todos de Deus, e que o mundo jaz do maligno. Meus amados, isso pode explicar, pelo menos em parte, o porquê da existência de tantas adversidades que muitas vezes nós precisamos enfrentar nessa nossa caminhada de fé. Isso pode explicar, pelo menos em partes, a razão pela qual nós enfrentamos muitas vezes tantas lutas nessa nossa caminhada, durante essa nossa estada aqui na terra. Esse texto que nós lemos, ele fala a respeito de um jovem sonhador, um jovem hebreu chamado José. José, ele era filho de Jacó. José, ele era neto de Isaac e bisneto de Abraão. Jacó, ele era o 11º filho de Jacó, e o primeiro filho com a sua esposa de nome Rebeca. Jacó nasceu aproximadamente no ano 1700 antes de Cristo. Tudo indicava que esse jovem teria uma vida profícua, uma vida tranquila. Porém, a gente conhece pela Bíblia Sagrada, pelas histórias das Sagradas Escrituras, que as adversidades, assim como acontece nos nossos dias, também passaram a fazer parte da vida de José. José, ele nasceu numa família mais ou menos grande. Eles tinham problema de família dentro de casa. O seu pai tinha 4 esposas. Seus irmãos tinham ciúme dele, tinham inveja dele. Havia um certo conflito dentro da família, e ele era o alvo desse conflito por causa da inveja dos irmãos. E quando ele atinge uma idade de 17 anos, os irmãos resolvem tirar a sua vida. Rubem, que era o irmão mais velho, interveio e não permitiu que isso acontecesse. Porém, mesmo assim, José, ele foi lançado numa cisterna. Daquele lugar ele não poderia sair.
os irmãos viram que vinha uma caravana dos ismaelitas que ia para o Egito. Eles pegaram e venderam José por 20 ciclos de prata. E José então passou a ser escravo no Egito. Levaram ele para o Egito. No Egito ele foi vendido como escravo. Ele foi servir na casa de um homem chamado Potifar, que era na verdade o capitão da guarda de Faraó. Na casa de Potifar, ele foi assediado pela esposa de Potifar. Ele se manteve fiel e firme diante da presença de Deus. Por isso ele pagou um preço muito alto e foi lançado à prisão. Veja, da casa dos pais, José foi lançado na cisterna. Da cisterna ele foi lançado ao mercado de escravo. Do mercado de escravo, José foi vendido para Potifar, foi trabalhar de escravo na casa de Potifar. E da casa de Potifar, a gente aprende pela Sagrada Escritura que José, então, por ser fiel a Deus, por ser fiel ao seu patrão, por ser fiel às pessoas, à sua fé que ele cultuava, ele foi parar na prisão. Pagou um preço muito alto por isso. Mas a Bíblia, ela nos conta também que o final dessa história é um final feliz, porque chegou um determinado dia que Deus, ele estende as suas mãos em favor de José. Ele tira José da escravidão e coloca José no lugar de honra. Ele tira José da prisão e coloca José no palácio. Ele tira José de escravo e coloca José como o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, o segundo homem mais importante do país mais importante da sua época, o Egito. Isso é José, isso é Deus agindo na vida de José. E eu penso que essa história de José, ela traz para nós algo que alegra o nosso coração, porque da mesma forma que nós vemos Deus agindo na vida de José, Deus também pode agir na minha vida, Deus pode também agir na sua vida. Deus não faz acepção de pessoas. Quem sabe muitos de nós que estamos aqui nesta noite, estamos passando por um momento, como o momento de José. Talvez nós não estamos servindo como escravo no Egito, mas muitas vezes servindo como escravo de Satanás. O inimigo não tem deixado você fazer aquilo que você quer. Você não quer fazer coisas erradas, mas o inimigo leva você a fazer. Quem sabe você não está preso lá na carceragem do Egito, mas você pode estar preso no mundo espiritual. São cadeias que Satanás levanta e contra as pessoas, e não deixa com que as pessoas cresçam, com que as pessoas sejam abençoadas, com que as pessoas buscam a Deus. Quem sabe alguém aqui nesta noite, ou alguém que está nos ouvindo pelo rádio, ou nos assistindo pela internet, ou assistindo pela televisão, porque esse programa vai ser reprisado na televisão, possam estar passando por uma situação como essa. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu amado, minha amada: o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus daquela aliança, que ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom, e mudou completamente a história de Obed-edom, esse Deus que permitiu com que José, por 13 anos, permanecesse como escravo também no Egito, mas um dia ele resgatou Obed-edom da miséria que ele vivia, por causa da sua presença na casa dele. E um dia ele resgatou José daquele mundo que ele vivia, daquela miséria, daquela situação opróbria que ele vivia, e colocou ele no lugar de honra. Dessa mesma forma ele nos coloca também. Basta que nós observemos alguns princípios da palavra de Deus que foram observadas por José. José era um homem de Deus. Desde criança ele foi ensinado nos caminhos de Deus. Ele era um jovem hebreu, filho de Jacó. Jacó é aquele homem que Deus mudou o nome dele para Israel. Era um homem de Deus, um homem que teve sua vida transformada também, assim como nós temos a nossa vida transformada a cada dia pela glória de Deus, porque as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova em nossa vida a cada manhã. A trajetória de José, meus amados, ele nos mostra que mesmo nas adversidades da vida é possível a virada da história e conquistarmos aquilo que aos olhos do homem é impossível ser conquistado. José, aos olhos do homem, ele era um homem fracassado, era um homem derrotado, mas aos olhos de Deus, não. Quando Deus resolveu agir na vida daquele homem, a situação mudou por completo, em nome de Jesus. Deus hoje nos trouxe aqui, porque Ele quer mudar a nossa história também. Deus quer dar uma virada na sua história.
Deus não fez você para viver sofrendo. Deus não nos fez para viver na miséria. Deus não nos fez para viver no Egito. Deus não nos fez para ser escravo e muito menos para viver na prisão. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você por alguns instantes justamente sobre esse tema: como tornar-se um grande vencedor nas adversidades da vida. Como, pastor? Agindo como José agiu. Como José agiu? Em primeiro lugar, José, ele se manteve fiel e em comunhão com Deus. E durante todo o tempo que José esteve no Egito, Deus estava com ele. Capítulo 39, a Bíblia fala que o Senhor, no versículo 2, o Senhor estava com José e foi varão próspero. O Senhor estava com José. José estava na casa de Potifar e o Senhor era com ele. Da mesma forma, do versículo 20, a Bíblia, ela nos diz assim, do capítulo 39, né? A Bíblia diz assim, no capítulo 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Na casa de Potifar, Deus era com ele. Na cadeia, Deus era com ele. E depois que ele assumiu o trono do Egito, ou seja, como governador do Egito, Deus também continuava com ele. E observa, meus amados, que a justificativa aqui de Deus estar com ele não era o fato de outra circunstância qualquer, senão o fato de Deus estar com ele. A vitória de José, ela se deu tão somente pelo fato de Deus estar na vida de José. Logo, não importava o lugar que José estivesse, aonde ele estivesse, Deus estava com ele, e aonde ele estivesse, havia prosperidade, porque aonde Deus está, as bênçãos de Deus acontecem. É por isso que neste lugar acontecem tantas bênçãos de Deus, é por isso que nós vemos tantos testemunhos nesse lugar, é por isso que nós vemos a glória de Deus se manifestar nesse lugar, curando os enfermos, libertando pessoas, transformando vidas, salvando vidas. Quantas pessoas hoje foram batizadas? É a glória de Deus se manifestando. Não importa o lugar onde José estava, a glória de Deus estava com ele e ele prosperava. Para Deus, meus amados, preste atenção no que eu vou te falar. Não importa o lugar aonde você está, em qualquer lugar que você está, se você está com Deus, você vai prosperar. Porque para Deus não existe solo que não seja fértil. Para Deus não existe solo estéril. Aonde Deus está, você planta e vai prosperar. Se você quer ter uma vida próspera, como José teve, guarde-se na presença do Senhor. Se você quer ter uma vida abençoada, como José teve, guarda-se na comunhão com Deus. Seja fiel a Deus e fique em comunhão com Deus, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Da mesma forma que mudou a vida desse homem chamado José, da mesma forma que mudou a vida de Obed-Edom, Ele vai mudar também as nossas vidas a cada dia. Deus tem nos abençoado tanto e vai continuar nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Meus amados, Deus fez isso por ele. E quando eu lanço meus olhos para o Novo Testamento, eu fico assim muito feliz, porque se é Deus que fez para José, se é Deus que faz para nós, porque a Bíblia fala do Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De nada adianta deitar tarde, levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque o Senhor, Ele dá aos seus enquanto dormem. É Deus que nos dá, é dele que vem a nossa prosperidade, é dele que vem a nossa vitória, é dele que vem a nossa conquista. E quando nós olhamos lá para o livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 5, do versículo 20, nós vemos que Paulo, ele fala assim: olha, vocês, ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. E quando ele usa esse termo, embaixador de Cristo, nos comparando com a embaixada de um país estrangeiro em nosso país, nós podemos ter a certeza plena e absoluta que nós temos um Deus, que Ele está por trás, está cuidando da nossa vida. Quem é que cuida do embaixador aqui no Brasil, do país estrangeiro? É o país que o enviou. Quem é que dá segurança para ele? É o país que o enviou. Quem é que dá a provisão para ele? É o país que o enviou. Se nós somos embaixadores de Cristo, somos cidadãos dos céus.
Foi os céus que nos enviou, foi Deus que nos enviou, e é Ele que supre as nossas necessidades, é Ele que nos dá a segurança, é Ele que nos dá a vitória, porque lá no céu não tem dificuldade de nada, lá tem tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele fala, até a terra treme, cale-se diante dEle toda a terra. Ele nos enviou como embaixador, nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra, e Ele então suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, primeiro lugar, então, nós precisamos manter fiel e em comunhão com o nosso Deus. Segundo lugar, nós não podemos ser influenciados pelas circunstâncias, e jamais, nós não podemos ser influenciados pelas circunstâncias. Nós precisamos influenciar as circunstâncias. Nós não podemos deixar que as circunstâncias nos levem do jeito que acham que deve ser. Quando Deus fez o homem, Ele disse assim: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e dominai ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Dominai. Nós fomos feitos para ser dominadores, não para ser dominados. Muitas pessoas hoje estão fracassando na sua caminhada de fé e, em consequência, na sua caminhada espiritual, na sua caminhada na família, na sua caminhada na área financeira e em tantas outras áreas da vida deles, porque eles não conseguem dominar as circunstâncias. Quantas pessoas dominadas pelo ódio, quantas pessoas dominadas pelo álcool, quantas pessoas dominadas pelo egoísmo, quantas pessoas dominadas pelas drogas. Essas pessoas não esperam que vai ter as bênçãos de Deus, porque nós precisamos influenciar as circunstâncias e não sermos influenciados por elas. Jesus disse assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. O sal tem que salgar e a luz tem que brilhar, ainda que seja nas trevas, e quando a luz entra, as trevas são dissipadas. Quando um crente entra num determinado lugar, seja no lugar de trabalho, seja no banco, seja aonde for, o Espírito Santo, a luz do mundo, entra com você, e a glória de Deus está naquele lugar, e as trevas têm que ser dissipadas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha a situação de José. José, ele está trabalhando da melhor das boas intenções, fiel ao seu patrão, na casa de Potifar. E a mulher de Potifar, com certeza, era uma mulher bonita. Claro, era uma mulher bonita. Potifar era o capitão da guarda, era o chefe da guarda. Ele escolhia, na época podia escolher. Ainda que ela gostasse ou não, ele escolhia e está tudo certo, né? E ela então, ela se engraça com José. Porque José também era boa pinta, era jovem, era boa pinta, e a mulher se engraça com ele. E a mulher quer manter um relacionamento sexual com ele, ele foge dela. E ela inventa então, ela arma contra José, e José acaba na prisão. Olha o que diz aqui, eu vou ler bem rápido, é o versículo 7 ao versículo 9. Diz assim, olha, no capítulo 39: e aconteceu depois destas coisas, que a mulher do teu senhor pôs olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher, o seu senhor, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tens. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como eu poderia fazer esse tamanho mal e pecar contra Deus? Ele disse, falou: olha, eu sei que eu estou correndo risco, eu posso acabar caindo numa prisão, posso até ser morto, porque Faraó podia matar, ele tem autoridade para isso. Pode acontecer o que quiser comigo, mas eu não vou abrir mão da minha fidelidade com Deus, eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus, eu não vou me entregar às circunstâncias, eu vou ficar firme. Na verdade, eu não vou ter nada com você, mulher. Eu não vou ir para o inferno, eu não vou pecar contra o meu Deus por causa de você, por causa de um momento com você. Eu não vou fazer isso. Ele era determinado, ele não deixou que a circunstância dominasse ele. Muitas vezes as pessoas querem ser prósperas, querem dar uma virada na história da vida dela, mas ela acaba deixando ser dominada pelas circunstâncias. Precisamos tomar uma posição na vida, meu amado. Precisamos nos conscientizar
da verdade e da responsabilidade que nós temos em relação a Deus, aquele compromisso que nós fizemos com Deus quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Somos embaixadores de Cristo, não podemos envergonhar aquele que nos enviou. Precisamos permanecer firme. O que acontece é que muitas vezes a circunstância domina as pessoas, porque as pessoas tiram os olhos de Deus e passam a olhar para a circunstância. Aí a circunstância começa a envolver, a pessoa tem medo e acaba afundando. Foi o que aconteceu com Pedro. Se és tu, Jesus, então mande que eu vou até você. Jesus fala, então vem, Pedro. E Pedro vai. Quando ele olha, ele estava andando por cima das águas, mas quando ele olha as circunstâncias, as ondas das águas, que estava bravia, o vento, ele teve medo e afundou. Vamos tirar os olhos das circunstâncias, vamos olhar para Deus e vamos ser influenciadores, jamais ser influenciado, seja por que circunstância for. Paga o preço que pagar, mas eu vou ser firme. Sabe por quê? Porque José foi para a cadeia, mas Deus era com ele ali. Martinho Lutero, certa vez, ele disse assim: vale mais uma masmorra com Cristo do que um trono sem Cristo. Essa tem que ser a nossa posição. Não é assim, pastor Josué, que ele disse? É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, terceiro lugar, para terminar, nós precisamos saber que Deus está no controle de tudo. E para tudo, Ele tem um propósito. Muitas vezes, gente, olha, a gente balança na nossa fé, porque a gente não acredita que Deus está no controle da situação. A gente vem à igreja, a gente busca a presença de Deus, não sente a presença de Deus. A gente ora por um propósito, o milagre não acontece. Vimos milhares de pessoas dando testemunho ao nosso redor e com nós não acontece nada. Nós buscamos um emprego e as portas estão fechadas. É o filho que está no mundo das drogas, é a situação financeira que não vai indo muito bem, é o casamento que está se deteriorando a cada dia. E a gente muitas vezes acaba fraquejando um pouco na fé. Mas nós precisamos ter essa consciência como José tinha, que apesar das lutas, das adversidades da vida, ele sabia que Deus estava por trás disso, que Deus tinha um propósito nisso, e que tudo estava acontecendo pela permissão de Deus. Tudo o que acontece na sua vida, se você está com Deus, é pela permissão de Deus. E eu vou mais longe, tudo o que está acontecendo, ainda que de imediato parece que é uma coisa ruim para a sua vida, eu vou te dizer uma coisa, e você guarda isso no seu coração: é bem que Deus está fazendo para você, porque todas as coisas cooperam igualmente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toma posse dessa palavra, meu amado. É Deus falando com você nesta noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo. O Isaías, no capítulo 46, versículo 10, ele diz assim: meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Meu conselho subsistirá e eu farei toda a minha vontade. Deus falando, através da boca do profeta Isaías. Deus falou também através de Jó: eu sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos serão frustrados. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tem um propósito na sua vida. Quando nós vamos lá na frente, um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 45, agora do livro de Gênesis, ainda no primeiro livro do Pentateuco, a Bíblia no capítulo 45, do versículo de 1 a 8, a Bíblia diz assim, vamos ler do 2 para frente: ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios os ouviam e a casa de Faraó o ouvia. Aqui foi quando José, ele se revelou ao seu irmão, que ele era o José. Ele chorou e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. E disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Versículo 5: agora pois não vos entristeçais, nem vos pese nos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da tua face. Para a conservação da vida, Deus tinha um propósito, que era para conservar a vida, que Deus havia mandado ele para lá, porque já houve 2 anos de fome, continua José falando para os seus irmãos, no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus.
e me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Foi Deus que me mandou para cá. Ele tinha consciência disso. É por isso que mesmo nas adversidades ele permaneceu firme. Deus enviou ele para lá, porque houve 7 anos de fome no Egito. O Faraó teve um sonho, ele estava preso. O Faraó teve um sonho, e o sonho de Faraó, ele viu 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as gordas. Depois o Faraó dormiu de novo. Ele viu 7 espigas grandes e 7 espigas pequenininhas, magrinhas, e as espigas magrinhas comiam a grande. O Faraó ficou perturbado no seu coração, e José foi que interpretou esse sonho para Faraó. E é por isso que Faraó falou assim: o Espírito de Deus está com você, e não existe ninguém sábio como você, porque o Espírito de Deus está com você. Deixa eu te falar uma coisa para encerrar: não existe ninguém sábio quanto nós, porque o Espírito de Deus está com nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, e se nós deixamos esse Espírito agir na nossa vida, e falar através de nós, e revelar através de nós, não existe ninguém mais sábio do que nós, porque o Espírito de Deus está em nós. O mesmo Espírito que estava em José, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus no dia do batismo, o mesmo Espírito que veio sobre aqueles 120 aproximadamente no dia de Pentecostes. É o Espírito que habita em nós, é o Espírito que está nessa igreja, é o Espírito que faz milagre, é o Espírito que transforma a vida, é o Espírito que muda as situações e faz nova todas as coisas, é o Espírito que tira as pessoas do cativeiro do Egito e traz para um lugar de honra. É a pessoa que tira a pessoa da escravidão e coloca no palácio, tira da prisão e coloca no palácio do governo como segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa da terra. Gente, é o Deus que nós servimos, é o Deus da aliança, é o Deus que manifestava na arca da aliança, é o Deus que manifesta nesse lugar, é o Deus que manifesta na nossa vida.